sobre yoga e alquimia. Primeiramente, gostaria de pedir para todo mundo fazer 1 minuto de silêncio, se conectar profundamente com a sua presença, com a inteireza do seu ser. Podemos fechar os olhos, inspirar e exalar profundamente, se conectando com o momento presente, o único momento que é realmente possível estar, o aqui e o agora. Inspira, exala, se conecta profundamente com a sua presença, com a sua lucidez, por meio dessa respiração, por meio dessa radiância. Busca um alinhamento profundo na sua coluna, sente como se um fio puxasse o topo da sua cabeça. Porém, todo o seu alinhamento fica totalmente estável, confortável. Inspira, sente o ar que entra sobre os seus pulmões. Exala, sente que naturalmente seus pulmões se esvaziam e você vai ficando cada vez mais e mais presente por meio dessa respiração. Aqui só existe paz. Inspira, exala. Você pode abrir os seus olhos. Sejam muito bem-vindos. Então hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre yoga e alquimia. Afinal, qual a relação entre o yoga, uma filosofia milenar, que data mais de 3.000 anos de práticas consecutivas, Guru Parampara, isso é mestre e discípulo, então como a gente tem sustentado essa tradição milenar e como a gente tem sustentado a tradição milenar também da alquimia, uma prática tão antiga que já foi muito perseguida também em alguns momentos históricos, né? E que hoje a gente pode estar revendo qual é a conexão dessas duas ciências milenares. Então, para falar um pouco de yoga e alquimia, eu preciso falar, consequentemente, do equilíbrio dos 5 elementos. E o que seria esse equilíbrio dos 5 elementos? Tudo, absolutamente tudo no universo, segundo a Ayurveda, segundo o yoga, segundo a alquimia, é o equilíbrio desses elementos. E quando você se conecta profundamente com o seu equilíbrio, você consegue se conectar consequentemente com a sua presença por meio de uma conexão vibracional. Isso é, você começa a criar causas e condições que são auspiciosas para que você consiga naturalmente sustentar esse equilíbrio energético e, consequentemente, a sua saúde. Então, o yoga vai falar sobre corpos energéticos. Dentro da visão do yoga, da visão do tantra, do sankhya, do ayurveda, esses corpos energéticos, eles permeiam todo o nosso ser. Então, algumas tradições vão chamar também de aura, né? Então, essa aura seria aquilo tudo que protege o nosso ser de eventuais disfunções, de eventuais desequilíbrios. Então, como você tem esse princípio de sustentar essa energia, você começa então a se blindar de qualquer coisa que possa vir a ser desequilíbrio. Então, segundo essas tradições, o desequilíbrio desse corpo que é mais sutil traria o desequilíbrio do corpo físico. Ou seja, quando você está completamente blindado, blindada, dentro desse invólucro energético, a somatização, isso é, a psicossomatização, não entraria dentro desse corpo físico, que é o último coxa, né? O último invólucro. Então, quando algo se instala no corpo físico, isso significa que todos esses corpos já foram invadidos. E essa seria a consciência da alquimia. Levando em consideração eu sempre procuro lembrar disso, nem tudo é psicossomático. Algumas coisas são externas, né? Quando a gente sofre algum tipo de acidente, quando a gente tem uma variável externa, isso é um fator causal de causas e condições. Porém, quando você
sente que você desencadeou um processo de desequilíbrio energético, pode ser acordar com uma certa indisposição, um certo cansaço, uma certa letargia. Isso muitas vezes está ligado a esse campo energético onde você está radiando. Então, esses koshas, esses corpos energéticos, são o que protegem todo o nosso processo dos 5 elementos. Esses 5 elementos, segundo a Ayurveda, lembrando que a Ayurveda não fala de koshas. Então, esses koshas estão relacionados à ciência do yoga, especificamente. E dentro do Ayurveda, ele vai falar especificamente sobre a questão do seu corpo físico. O seu corpo físico, ele tem relação com esses 5 elementos. Tudo é o equilíbrio desses 5 elementos. Então, quando a gente consegue estabilizar o equilíbrio desses 5 elementos, naturalmente a gente consegue uma harmonia, um equilíbrio da nossa saúde, da nossa qualidade de vida. Quando você começa a desequilibrar esses elementos, e aí o Ayurveda ele vai separar em 3 desequilíbrios específicos, o qual a gente chama de doshas. Então, doshas não é como horóscopo, né? Eu sempre tento fazer essa colocação. Dosha é desequilíbrio. Assim, você falar que você está com um dosha tal não é uma coisa boa, você está apontando um desequilíbrio, e nada de errado com isso. Cada um tem o seu desequilíbrio, que é mais comum. Quando as pessoas sentem que baixa imunidade, algumas pessoas sentem mais gastrite, outras pessoas sentem mais dor de garganta, outras pessoas sentem algum ponto específico energético que pega um pouco mais dentro desse processo de baixa da imunidade. Então, quando a gente começa a compreender a consciência desses 5 elementos e começa a entender que tudo invariavelmente é vibração, a gente começa a se conectar com essas leis, que são leis, né? Não são achismos, são leis alquímicas dentro da filosofia hermética. Essas leis, elas vão falar sobre a qualidade da nossa mente, uma vez que o todo é mental, né? Então, a Ayurveda também faz essa seguinte colocação. Tudo aquilo que é apego ou aversão é motivo de doença. Está lá nos Samhitas, né? Nos textos mais clássicos. Se você tem uma mente cheia de apego, uma mente cheia de aversão, seja a objetos externos, seja a uma idealização, isso tudo pode vir a se tornar algum tipo de somatização, algum tipo de desequilíbrio. Então, quando a gente começa a se conectar com essa sabedoria que o todo é mental e que a nossa vibração naturalmente vai interferir nesse campo que é sutil, porque verdadeiramente tudo está vibrando, isso é, a gente tem essa ilusão de que estamos parados, de que essa mesa, de que esse smartphone é sólido. Entretanto, isso tudo nada mais são do que átomos, né? Eles estão o tempo todo vibrando, o tempo todo oscilando. Então, quando eu começo a tomar consciência disso, eu começo a tomar consciência também no meu padrão vibracional que eu desejo emitir para que eu consiga sustentar esse nível de frequência. Então, essa visão do hermetismo, essas leis alquímicas, vão falar também dessa sistematização de vibração. O que eu vibro, naturalmente, vibra de volta para mim. Semelhante atrai semelhante. E isso conecta também com a lei da polaridade. O que seria a polaridade? Tudo tem 2 polos, tudo tem 2 gêneros. Então, quando eu me conecto profundamente com essa natural sintonia do sistema, né, do planeta, onde tudo há o yin, o yang, o sol e a lua, o Hatha, né, o Hatha Yoga é o sol e a lua, eu começo a compreender então que isso tudo não está fora, isso tudo está dentro de cada um de nós. E cada um de nós tem essas 2 polaridades. Quando a gente vai, então, conseguindo equilibrar as nossas polaridades, yin yang, masculino e feminino, naturalmente a gente vai conseguindo esse alinhamento vibracional, onde ele vai falar também de gênero. Então, Hermes Trismegisto fala, o todo é mental, tudo tem 2 polos e tudo tem um gênero, tudo tem 2 gêneros, né?
E esse equilíbrio dos nossos gêneros gera invariavelmente esse processo de reorganização energética vibracional. E por fim, tudo é causa e efeito. Se a gente está vivendo a ilusão de que não há efeito para as causas e condições que estamos cultivando, estamos vivendo em um mundo de ilusão, porque tudo, absolutamente tudo que estamos realizando, seja uma palavra, seja uma breve sentença, seja um pensamento, como eu já havia dito na lei da vibração, isso tudo consequentemente ecoa no mundo físico, no mundo causal, né? No mundo que a gente consegue observar com esses olhos físicos, que tem, sem dúvida nenhuma, uma certa limitação, né? Quando a gente para pensar que os nossos olhos conseguem observar ali uma gama restrita, né? A gente consegue ver algumas cores, o infravermelho a gente já não consegue ver, o ultravioleta a gente já não consegue, mas algumas coisas a gente tem uma percepção, né? Essa seria a nossa limitação dos indras, dos nossos sentidos, mas a gente tem alguma percepção e existem ainda as coisas que transpassam esse sentido, essa nossa capacidade de se conectar profundamente com tudo aquilo que realmente está acontecendo, né? Então aqui estão passando ondas de raios, Wi-Fi, uma série de coisas, e isso consequentemente está também impactando na minha energia, né? E imagino que vocês estejam também com uma série de questões, de ondas, né, acontecendo, e isso também invariavelmente está impactando na energia de vocês. Então, dentro da visão do yoga, a gente consegue conceber que a gente tem uma limitação profunda dos sentidos. E essa limitação profunda dos sentidos a gente vai chamar de samskaras. Samskaras são as marcas mentais. Então a gente começa a ter a ilusão de que absolutamente tudo que a gente vê, escuta, cheira, tem o paladar e tateia é uma verdade absoluta. Mas isso muitas vezes é apenas uma limitação dos nossos sentidos. Quando a gente começa a abrir a nossa mente para aquilo que está além de tudo que é visto, cheirado, tocado, o yoga vai chamar isso de vibhuti. Então, vibhuti é esse aspecto de ir além de tudo aquilo que é apresentado. Quando a gente começa a ter uma prática diligente, disciplinada de yoga, esses sentidos começam a ficar cada vez mais e mais aflorados. E a gente começa então a reorganizar o equilíbrio desses 5 elementos. Então, eu estou apresentando hoje também um método, uma metodologia que eu desenvolvi. Em breve esse livro vai estar disponível na Amazon, Yoga Alquímico. É uma metodologia que fala um pouco sobre xamanismo tibetano, budismo tibetano, yoga, ayurveda e alquimia, que são várias práticas que eu busco realizar no meu dia a dia e que eu busco também estar internalizando isso cada vez mais e mais. Cada vez que eu estou falando disso, eu estou olhando mais para dentro de mim e estou tentando ficar mais em sintonia com essa energia, né? Porque além de uma teoria, isso é uma prática que a gente segue levando para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, sem a prática, a teoria também não tem muita relevância. E a prática sem a teoria, às vezes a gente não entende muito bem como isso está funcionando, né? O real mecanismo. Então, quando eu comecei a me dar conta de que as meditações, de que todo esse processo que eu vivenciei no yoga ao longo desses anos de prática, eles foram impactando diretamente a minha mente, a minha condição causal, a minha intuição, os fenômenos ao meu redor, eu comecei a me dar conta de que eu queria entender como isso funcionava. Afinal de contas, qual é o mecanismo que faz, quando eu me alinho com isso, as coisas fluírem e o que faz elas não fluírem? E aos poucos eu fui montando esse quebra-cabeça, eu fui entendendo, né, qual é a vibração, qual é essa polaridade que a gente tem que de fato emanar para que a gente consiga sustentar uma vida de yoga. Isso é uma vida totalmente equilibrada, totalmente em harmonia, em saúde e abundância. Inclusive é o subtítulo do meu livro e é a grande aspiração dessa minha metodologia.
Então, eu gostaria de convidar vocês todos agora a nós realizarmos uma das meditações que tem nesse livro, inclusive. Peço que vocês fechem os olhos, se conectem profundamente com a presença de vocês, com o aqui, com o agora, se liberando totalmente de qualquer pensamento com o passado, com o futuro. Busquem um alinhamento profundo na coluna de vocês, se conectem profundamente com esse alinhamento da coluna, deixando seu corpo totalmente relaxado. Sinta se alguma parte do corpo de vocês ainda está tensa. Caso ela ainda esteja um pouco tensa, caso você tenha alguma dor, algum incômodo, leve uma energia, canalize uma energia curativa nessa região. Sinta o seu corpo ficando cada vez mais leve, mais presente. E agora a gente vai inspirar e exalar profundamente, se conectando com o elemento terra. Você pode fechar os seus olhos enquanto a sua coluna fica totalmente alinhada. Busque deixar a coluna fora do encosto. Sinta esse alinhamento como um bastão poderoso que sustenta todo o seu ser, que sustenta a sua energia Kundalini. E vamos então nos conectar com a ativação do elemento terra. Ativo em mim o propósito de viver a melhor versão de mim mesma. Solto todas as emoções perturbadoras, enterrando tudo aquilo que estava desalinhado com o meu propósito. Tomo consciência de alinhar fala, pensamento e ação em uma vida equilibrada, levando benefícios para todos que estão ao meu redor. Ativação da saúde, da harmonia constante. Foco no elemento terra, ativação do seu chakra da garganta, poder de realização por meio da fala. Visualize uma luz luminosa, curativa no seu chakra da garganta. Essa luz se expande por todo o seu corpo, transformando seu corpo em pura luz, em pura energia. Desbloqueie, mentalize por 3 vezes. Está feito, está feito, está feito. Inspira, exala profundamente e vai se conectando com a ativação do elemento espaço. Conexão com o seu chakra cardíaco. Leva uma luz curativa, luminosa para o seu chakra cardíaco. Se conecta com os grandes espaços abertos do seu ser, da sua presença. E nos conectamos então aos nossos melhores sentimentos. Nos conectamos ao sentir. Você pode mentalizar junto comigo. Ativo em mim a capacidade de sempre abrir espaço na minha vida para o novo. Tomo consciência que a minha visão é limitada, mas que está em constante expansão. A cada dia me libero de tudo o que me causa estagnação e sofrimento. Compreendo que sou co-criador, co-criadora de todas as situações da minha vida. Que sou livre para escolher o melhor caminho para realizar o meu propósito a cada instante. Visualize essa luz luminosa, curativa, que brota da região do seu tórax, que brota do seu coração. Transforma o seu coração em pura luz, em pura luminosidade. Ativação do desbloqueio do chakra do coração. Mentalize por 3 vezes. Está feito, está feito, está feito. Inspira, exala profundamente e vai levando a sua energia, a sua região do chakra do umbigo. Ativação do elemento fogo, o elemento da sua energia, da sua constância, da sua capacidade de realização no mundo. Mentalize essa luz luminosa, curativa, brotando do seu umbigo. Mentalize junto comigo. Ative em mim o movimento da vida. Meu corpo está sempre em constante movimento, saúde, disposição. Estou sempre em atividade com energia constante. Tenho disposição para transformar minhas melhores aspirações em realizações.
e desfruto da energia de estar vivo para transmutar tudo o que já não serve para o meu aprimoramento e felicidade. Visualize agora essa luz luminosa, curativa, que brota do seu chakra do umbigo. E mentalize comigo por 3 vezes. Grato. Está feito, está feito, está feito. Inspira, exala profundamente. Podemos agora nos conectar com o nosso chakra básico, ativação do elemento água. Visualize uma luz luminosa, curativa que brota da base do seu cóccix. E mentalize comigo. Ativo em mim a liberação de qualquer emoção perturbadora que traz risco a mim e aos outros à minha volta. Ativo a potencialidade da vida, enterrando qualquer sentimento de culpa, preguiça, carência, tristeza, medo e raiva. Por meio da minha consciência de autoaprimoramento diário, ativo a mais alta vibração de amor, alegria, paz, aceitação de todos, elevando luz a todos que passam por minha vida. Ativação do chakra básico, elemento água, fluidez, mobilidade. Ative comigo. Grato, grata. Está feito, está feito, está feito. Inspira, exala. E agora você vai visualizar uma luz brilhante curativa que brota lá da sua base do seu cóccix e vai até o topo da sua cabeça. E você vai visualizar uma luz brilhante e curativa em volta da sua cabeça. Pode fechar seus olhos, se conecta profundamente com essa ativação, com essa radiância. Ativação do elemento ar. Ativo em mim a qualidade infinita do cultivo da paz interior. Vento que conduz em mim segurança ao fluxo da vida. Minha paz é o meu bem mais precioso e cuido para que minha mente esteja sempre serena e em paz a cada segundo. Tudo em mim é leve e a serenidade habita a minha vida, porque eu escolhi cultivar e cuidar da árvore da paz. Grato. Está feito, está feito, está feito. Ative esse desbloqueio agora. E lentamente a gente pode abrir os nossos olhos, se colocar totalmente presente, totalmente sereno, serena, totalmente livre de qualquer pensamento com passado ou futuro. Totalmente desperto, desperta. Gratidão a todos que estiveram aqui comigo nessa noite. Eu espero que vocês tenham uma noite iluminada, abençoada, cheia de saúde, paz, que a gente possa levar benefícios para todos que passam no nosso caminho. Namastê!